Olá, sejam bem-vindos à primeira edição do programa A Voz do Trabalhador de 2025. É muito bom saber que você está aí nos acompanhando. Vamos então saber o que é destaque no programa de hoje. Nós vamos falar sobre o leilão de usina do Grupo Virgulino de Oliveira, também sobre as novas regras da aposentadoria, tem também um alerta sobre os cuidados com a dengue e a retomada das atividades do sindicato. Hoje é segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2025 e o programa Voz do Trabalhador já começou. Boa noite. Aqui ao meu lado o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo dos Santos Araújo. Marcelo, boa noite. Bem-vindo ao nosso primeiro programa de 2025. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Quero já dizer a vocês que 2025 começa com muitas energias positivas, que nós podemos construir junto. Os nossos sucessos só dependemos de nós mesmos. Marcelo, e na próxima quarta-feira o sindicato retoma as suas atividades. É que nos últimos 30 dias os seus funcionários estavam aí de férias coletivas. Então, a partir das 8 horas da manhã de quarta-feira, dia 22 de janeiro, a sede e a subsede, que fica em Itápolis, abrirão as portas para o novo ano, para o atendimento dos trabalhadores. Marcelo, o que os trabalhadores eles podem esperar deste ano no que diz respeito às atividades, às negociações? Bom, Lívia, 2025 será um ano de desafios por vários fatores que nós enfrentamos e passamos em 2024, mas o essencial que nós temos aqui, ter a convicção e a certeza que nós temos que buscarmos junto uma boa negociação. É um desafio muito grande, mas com a união de todos os trabalhadores e trabalhadoras, nos apoiando na Assembleia, com certeza nós vamos sair bastante fortalecido. Vamos entrar fortalecido e vamos sair fortalecido, porque nós precisamos de mudar e mudança ela é necessária constantemente nas nossas vidas. E também pode esperar a questão de cursos, né? Isso aí também vai ser retomado nesse ano. Exatamente, porque nós temos desafios grandes para acontecer, porque nós vamos iniciar uma negociação, a partir de março já começamos a fazer as nossas assembleias, e o principal é os acordos e convenção coletiva de trabalho. Então, além disso, nós vamos estar reunindo com a nossa diretoria no dia 4 para fazer a programação de 2025, onde vai entrar atividades, cursos, que a gente vamos exercer principalmente nesse primeiro semestre, porque no segundo nós vamos ter que preparar de novo, porque no segundo semestre temos mais tempo, porque tem as mesmas, não são as categorias diferenciadas, mas com poucas empresas. Nesse primeiro semestre nós temos o carro-chefe nosso é o primeiro semestre com bastante usinas, então nós vamos estar fazendo aí uma programação que seja atendida tanto no primeiro como no segundo semestre. Lembrando então que o Sindicato da Alimentação fica na rua Alagoas, 123, no centro de Catanduva. O telefone é o 17 3531 0400 e você também pode entrar em contato pelo WhatsApp 17 99636 2047. O atendimento é das 8 da manhã às 5 da tarde e sem fechamento para o horário de almoço. E ainda falando do sindicato, Marcelo, ser um associado ao sindicato só traz benefícios. E eu não digo apenas sobre essa questão das negociações que a gente estava falando agora, mas em 2024, por exemplo, teve entrega de novas mochilas, 3 edições do curso de operador de empilhadeira, sendo que um deles foi em Itápolis, palestras de orientação, sorteio de brindes, além, é claro, do que o sindicato já oferece. Atendimento jurídico gratuito, tem áreas de lazer, tem parceria com o Clube Rural e convênios com empresas e profissionais como barbearia, terapeuta, massagista, dentista, veterinário, isso tudo oferecendo descontos especiais aos associados. O sindicato sempre pensando no seu associado e também na sua família, né, Marcelo? Com certeza que nós estamos sempre preocupados aí por bem-estar não somente do trabalhador, mas sim todos os seus dependentes, seus familiares.
Inclusive agora, em fevereiro, nós teremos novidade para os associados. Vai ser instalado mais um salão de cabeleireiro, tanto masculino e feminino, também que vai dar mais oportunidade aí para as mulheres, principalmente para alongamento de cabelo, chapinha, escova, e ó, séries de algumas coisas que as mulheres sabem, precisa fazer. Então o sindicato vai estar trazendo para sua sede aqui em Catanduva. E teremos também nessa programação nossa, nós vamos ter aí também, Lívia, novidade para os 800 trabalhadores que se filiaram ao sindicato, vai ganhar uma esquise e uma bolsa. Então vai ser mais um evento que nós vamos estar fazendo no decorrer do mês de fevereiro, fazendo as filiações aos trabalhadores e trabalhadoras da nossa região. Então, se você ainda não é sócio, aproveita. Agora, a partir do dia 22, quarta-feira, o sindicato reabre. Você pode procurar a sede ou mandar os seus dados pelo WhatsApp ou ainda baixar a ficha de filiação através do site www.sinalcatanduva.org.br. Você baixa a ficha de filiação, preenche e aí depois o sindicato busca, vai até você, certo? Marcelo, vamos falar sobre reforma tributária? Um passo importante para quem trabalha por conta está previsto no projeto de regulamentação da reforma tributária, sancionada no último dia 16. Foi criada uma nova categoria de empreendimentos que será isenta da cobrança dos novos impostos. São os nanoempreendedores. Esse grupo será formado por pessoas físicas que operam em pequena escala e possuem uma receita bruta anual inferior a R$ 40.500, metade do limite dos microempreendedores individuais. Então, cabe nessa categoria trabalhadores informais, como vendedores, ambulantes, jardineiros, cozinheiros, artesãos e agricultores familiares. São alguns aí dos exemplos que se enquadram nessa categoria dos nanoempreendedores. Profissionais autônomos em setores informais, como mototaxistas, também podem ser incluídos. Os nanoempreendedores, eles não pagarão o imposto sobre valor agregado dual, criado pela reforma tributária, que entra no lugar do ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. A isenção, porém, não significa que esses negócios não pagarão nenhum imposto a partir de 2026, quando a reforma começa a entrar em vigor. Outros tributos, como contribuições previdenciárias e impostos sobre propriedade, ainda podem ser cobrados. Tem uma série de mudanças aí com a reforma tributária, né, Marcelo? Com certeza essas mudanças aí vai demorar um pouquinho para as pessoas até se acostumar a aprender. Porque são várias situações que acontecem, vários artigos. Na reforma lá teve algumas emendas, mudaram várias situações. Então, no decorrer agora, cada um vai procurar seus contadores para estar sabendo, auxiliando o que deve fazer e o que não deve, para depois você não pagar caro por fazer algo sem conhecimento. Então, na dúvida, não faça, sempre peça a orientação do seu contador, ou se você tem uma consultoria, alguém que está te auxiliando, você precisa saber o que você deve fazer. Porque a gente tem uma atenção aqui, Lívia, por causa dos golpes também. Hoje nós sabemos que o IPVA principalmente está tendo vários golpes aí de e-mails falsos, dizendo para você fazer pagamento, e também tem sobre a reforma também tributária. Se quando você abre uma MEI, principalmente, os bancos ou várias pessoas usam como Receita Federal e estão mandando e-mail para você atualizar, para você fazer algumas coisas e não são sites verdadeiros. Então, já que nós estamos falando sobre a tributação, tomar cuidado também sobre esses e-mails que vai chegar aí informando para você que você tem que fazer isso e aquilo. Então, se você não conhece realmente esse e-mail, você tem que procurar seu contador para não cair no golpe. É sempre importante observar o destinatário do e-mail, né? Para observar se realmente vem de um órgão federal. E a estimativa é que o brasileiro sinta os reflexos dessa reforma tributária só a partir de 2032. Porque ela está sendo feita, tem uma transição, ela não é automática, no virada a chave, como disse, foi aprovado, já começa valendo não. Então tem uma transição que cada ano vai se
se modelando, modificando para as pessoas até se enquadrar, porque realmente passamos mais de 30 anos aí tentando fazer uma reforma tributária que ela não é ideal, mas ela vem contemplando vários pontos aí importantes para todos os empresários, até nós, pessoas físicas também. Você não acha que deveria ter tido um pouco mais de estudo, discussão sobre essa reforma? Lívia, essa reforma, foram várias reformas. Como eu falei, tem mais de 30 anos que tenta aprovar uma reforma. Só que cada governo que passa, e o pessoal tem essa situação de dizer, não, fui eu que fiz, aquele governo que fez. Não, quem fez foi o Brasil, que precisa ser moderado, o Brasil tem que passar por uma revolução, por mudança. Então não vem que é governo A, B ou C, mas sim uma reforma que atende todo o anseio de toda a população em geral. Ela teve mais de 30 anos debatendo, mas só que cada vez que colocava uma lá era diferente. E cada governo que passa queria mudar para dar uma identidade. Principalmente o presidente da Câmara, que sempre falou, 30 anos, eu aprovei e tal, vem aqui a forma do ego. E a gente não pode estar trabalhando uma forma do ego, mas sim trabalhando para o Brasil. Não importa quem aprovou foi direita ou esquerda, o que importa é que seja melhor para toda a população brasileira. Por isso que tem essa dificuldade. Porque as pessoas querem se aparecer, não quer aparecer a reforma, mas sim a pessoa. Certo, então, agora a gente vai fazer uma breve pausa, porque na volta a gente vai falar sobre o grupo Virgulino de Oliveira. Fica aí, a gente já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa A Voz do Trabalhador já está de volta. E agora vamos falar sobre o grupo Virgulino de Oliveira, porque o leilão da usina situada em Monções não recebeu propostas até a conclusão da segunda etapa do certame, realizado no dia 6 de janeiro. A informação foi confirmada após parecer do administrador judicial e visto do juiz Vinícius Maia Viana dos Reis. Ainda de acordo com o documento, um novo leilão da unidade de Monções deve acontecer em 5 de fevereiro, às 10 horas. O juiz também manifestou estar ciente de que a credora ACP2 Trading LCC e outras bondholders não possuem interesse em adquirir a usina. Por sua vez, o certame da usina de José Bonifácio, localizado no município de mesmo nome, estava marcado para hoje, também às 10 horas da manhã. Neste caso, o juiz negou pedidos da BTG Pactual e da Travessia Securitizadora, que perderam o prazo para se cadastrar no leilão estipulado em 13 de dezembro. Marcelo, esses leilões são para quitar dívidas locais desses municípios? Não. Tudo que a gente falar sobre Virgulino de Oliveira é tudo de todo o grupo, então nada é individual. Sempre é coletivo, que foi aprovada na Assembleia dos Credores. E quando a gente está falando aqui sobre Bonifácio, em Monções, foi aprovado também no plano de recuperação as datas que deveria ser feito, os leilões, as regras a ser seguidas, por isso que o juiz aí não concedeu devido ao prazo aí que ele perderam o prazo por causa disso. Então temos regras a seguir. Nós não podemos mudar nada da recuperação judicial porque não foi aprovada somente pelos sindicatos, mas sim pelos credores, pelos bancos, por várias situações. Várias classes foram aprovadas ali a recuperação judicial. Então, em nenhum momento podemos mudar
a regra do jogo no meio, porque então isso é um crime se a gente mudar alguma coisa que foi aprovada em conjunto com todos os envolvidos ali no Grupo Virgulino de Oliveira. Isso já era esperado, que realmente no primeiro leilão não ia aparecer nenhuma proposta, isso já é esperado realmente, porque ninguém quer sair na frente, porque uma vez que se dá um leilão, desperta vários empresários aí, dá um valor também maior ou menor também, que no caso não ia entrar, porque se é menor, então não precisa colocar. Então todo mundo ficou nesse receio aí, mas acreditamos aí que já que os credores lá, que os bondes não querem adquirir a usina, com certeza eles precisam vender para adquirir o seu valor que foi colocado junto com a empresa. Então espera-se que para os próximos leilões haja alguma proposta. Exatamente, vamos aguardar a decisão aí do administrador e do juiz do caso que está acontecendo hoje, e aí qualquer novidade nós estaremos aqui trazendo para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Marcelo, nos últimos programas, ainda falando sobre Virgulino de Oliveira, nos últimos programas do ano passado nós falamos sobre a usina de Catanduva, que não teria mais a administração da usina Itajubi. Falamos também sobre férias, pagamentos. Como é que está a situação hoje? O que os trabalhadores da unidade de Catanduva podem esperar? Vai ter safra? Lívia, nós estamos voltando agora na quarta-feira de férias, mas mesmo sem... quem estava de férias realmente 100% foi os funcionários. Sempre tive algumas ligações de vários trabalhadores, inclusive da usina Virgulino de Oliveira, que teve algumas questões que nós tentamos já adiantar e resolver, mas só trazendo, no último programa nosso, pela direção até o momento, está tudo normal, a empresa vai moer normalmente, conforme combinado, lá programado para abril, está tudo certo, conforme foi anunciado da Assembleia. Vamos ter uma conversa aí nos próximos dias com a direção da empresa, até saber se mudou alguma coisa, até sobre o pagamento, que nós estávamos falando que poderia ser um pagamento ainda até no final, antes do recesso do judiciário, porém que não saiu devido a mudança de juiz que ocorreu naquele momento, então o juiz precisa entender o caso para ver essas liberações, mas isso não ocorreu. As férias ocorreram tranquilamente, foram pagas, os trabalhadores desfrutaram daquele período conforme foi aprovado na Assembleia. Então, qualquer situação, qualquer movimento aí, se os trabalhadores sabem de alguma coisa que não tem o nosso conhecimento, a partir de quarta-feira nós estamos à disposição para atendê-lo, ouvi-lo e buscar toda a informação possível para todos os trabalhadores que estão ativos na usina Virgulino de Oliveira, em Catanduva. E pelo nosso canal no YouTube, um seguidor levantou a seguinte questão. Ele diz assim, abre aspas, coloquei na justiça em 2020 e o advogado fala que não saiu nada de pagamento. Será que tem alguma enrolação aí no meio? Dão poucas informações, falam que o nome não saiu na lista. Vocês podem me ajudar com isso? Porque algumas pessoas já receberam 5 vezes, fecha aspas. Lívia, quero aqui agradecer a pergunta do nosso companheiro ou companheira, que eu não sei quem é, mas sem dúvida, acredito que são muitas pessoas que têm essas mesmas dúvidas, essas mesmas perguntas sobre o pagamento, porque não recebeu o que não recebeu. Mas vamos falar pontualmente sobre a recuperação, até para os trabalhadores e trabalhadoras entender como foi a recuperação judicial. Para não ter mal entendido, até para aqui nesse programa aqui não ter crítica para o advogado que está com esse caso, até por questão de ética, nós vamos pontuar tão somente o que foi aprovado e pago na recuperação judicial. Então vamos lá. Primeiro foram pagos até 5 salários aqueles que estavam trabalhando que tinham direito lá. Depois pagou uma parcela inicial no valor de R$20 mil. Depois foi feito o pagamento do rateio de 23 milhões a todos os trabalhadores que tinham crédito na VO. Pagou uma parcela de até R$6 mil. E pagou também no dia 2 de dezembro de 2024 para que tinha saldo até R$11 mil. Então foram feitos esses pagamentos aqui, que esse companheiro ou a companheira relatou aí, realmente teve 5 pagamentos relacionados a os seus créditos que você tinha lá ou tem lá. E depois
Foi pago também o fundo de garantia, as 12 parcelas, que não caiu na sua conta diretamente, mas sim caiu na conta da Caixa, e a Caixa fez a distribuição. E só para informação para todos, que já pagou a classe 1, que é a classe trabalhista, quase 180 milhões de reais. Então o pagamento, só reforçando, o pagamento do fundo de garantia está fora do pagamento efetuado na conta do trabalhador. O que foi depositado na conta do trabalhador foi o seu direito garantido ali que você ficou sem receber, tá? Então esse pagamento de 58 milhões que foi depositado na Caixa, a Caixa que fez a distribuição conforme livre o tempo ali de trabalho de cada um ali que foi feito o rateio. Mas aqui eu quero chamar a atenção e 2 pontos importantes para responder a pergunta do companheiro e da companheira. O primeiro ponto, que esse pagamento está sendo efetuado conforme aprovado na Assembleia da Recuperação Judicial. Esse valor deveria ser pago a todos os trabalhadores e trabalhadoras, independente que entraram com uma ação ou não, tá? Porque foi aprovado na Assembleia Geral da Recuperação Judicial. Outro ponto importante aqui dizer, quando foi aprovado a RJ, foi para todos os trabalhadores que tinham algo a receber, tá? Que tinha algo para receber. E o segundo é sobre as ações trabalhistas movidas pelo sindicato e também pelos advogados particulares. Por questões de ética, nós não vamos aqui dizer se recebeu, Lívia, que a gente não podemos afirmar que esse advogado recebeu ou não recebeu este valor. Mas o importante é saber qual foi o erro, se teve algum erro, se teve alguma coisa com esse trabalhador. Ele precisa procurar realmente um advogado ou então ir até a usina, saber qual foram os pagamentos que foi feito e por que o nome dele não foi incluso lá, tá? Por que eu estou falando isso? Para deixar bem claro. As ações trabalhistas que entraram, como, vou citar alguns exemplos aqui, horas extras, insalubridade, periculosidade, danos morais e outras ações que foi postulada pelo seu advogado, essa aí não desses pagamentos não se refere, Lívia, a isso aí. Porque é um direito que você acha que tem que ser, que você tem um direito, que tem que ser julgado por um juiz competente da vara de trabalho. Então não é um direito adquirido seu. Precisa realmente de uma ação trabalhista e o juiz determina que seja o pagamento. E essa fase aí demora um pouquinho. E eles deram prioridade para aquilo que o trabalhador precisava receber realmente. Exatamente. Então, porque você faz essa ação, vai para a primeira instância, caso um ganha, outro perde, recorre, vai para a segunda e depois pode ir para a terceira, que é o TST, que dá a palavra de decisão final. Isso passa um tempo, mas não é isso que os trabalhadores estão recebendo. Então, o que os trabalhadores estão recebendo, que está sendo pago, são salários atrasados, férias, 13º, PLR, ticket de alimentação e termo de rescisão de contrato de trabalho. Que você foi demitido, naquela época você não recebeu aquele valor devido à multa dos 40%, que é um valor adquirido seu. Então não é algo que o juiz precisa determinar, mas sim é algo já certo que você precisa receber. Então só esse direito dos trabalhadores garantido pelo nosso acordo coletivo de trabalho. Sobre a informação da ação, o sindicato não pode intervir por 2 motivos. Primeiro, a questão de ética profissional e segundo, que o trabalhador, quando ele entra com ação, Lívia, é bom eu deixar bem claro aqui para todos os trabalhadores, nossos ouvintes, quando você entra com uma ação trabalhista, você assina uma procuração ao seu advogado, dando todos os poderes para quitar, negociar, receber. Então tem toda uma situação lá que você entrega tudo na mão do seu advogado. E uma vez você fazendo isso, outro advogado não pode ir contra, né? Exatamente, porque teve o pessoal que entrou com o processo junto ao sindicato, aí o sindicato tem os seus advogados, consegue saber como é que está a situação, os pagamentos, porque é uma ação movida, né, pelo sindicato, e tem os advogados particulares. Aí não tem como são processos distintos, né? Que não tem como o sindicato ter acesso a isso. Exatamente, mas eu peço aí para o companheiro e companheira que está nos assistindo, que está nessa mesma situação, procure seu advogado para vir
o que foi, o que aconteceu, porque não era para acontecer. Porque quando foi aprovado para todos. Se a pessoa, precisa saber se a pessoa passou o número da conta corretamente, porque se deu para o advogado, vamos ver se não colocou também algum número errado. Precisa entender, antes de criticar qualquer coisa, aqui precisa analisar o que ocorreu. Mas ele precisa, com urgência, ver isso aí, porque realmente já foram pagos 5 pagamentos. Se você não recebeu nenhum, vá procurar ter uma informação junto com a empresa. Isso, se você não consegue uma resposta do advogado, procure a empresa que eles conseguem te fornecer todas as informações do seu nome, porque que não está lá, enfim. Busque essa informação. E Marcelo, todos os que trabalharam e que trabalham na empresa receberam? Exatamente, independente se a pessoa está ou não dentro da empresa hoje, receberam, porque quando nós aprovamos essa assembleia, que ela, diga de passagem, que ela foi demorada aí, começou de manhã, foi acabar de madrugada essa assembleia, porque tinha que ter aprovação de todos os envolvidos, todos os credores. Então, com isso, quando for aprovado, aprovou para todos, não tem exceção. Então, todos aqueles que têm o direito adquirido, volto a repetir, salários atrasados, rescisões, ticket de alimentação 13º, tinha que receber aí, sem precisar até de ação trabalhista quanto a isso. Tá certo, então. Qualquer dúvida, manda sua dúvida pra gente pelos nossos canais no YouTube, nas redes sociais, que a gente busca informação e o que a gente conseguir traz aqui para responder para vocês. Vamos falar de saúde agora, porque nós estamos aí num período propício para dengue. Parece até notícia já repetida, né, gente? A gente sempre no começo do ano fala sobre a questão da dengue, porque essa soma de calor e chuva ajuda e muito na proliferação do mosquito. Mesmo com o número de casos de dengue crescendo em todo o estado de São Paulo, vocês veem aí Rio Preto enfrentando uma epidemia seríssima de dengue, e com a vacina disponível na rede municipal de saúde, poucas pessoas têm procurado pelo imunizante em Catanduva. No dia 6 de janeiro, o estoque era de 1.103 doses. 10 dias depois, o estoque estava em 1.057, ou seja, foram aplicadas apenas 46 doses da vacina nesse período. Apesar de não ser a ferramenta principal para controlar a doença, o imunizante tem papel importante na prevenção e incorporada ao Programa Nacional de Imunizações no final de 2023, a vacina está disponível de graça para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, que é a faixa etária definida pelo Ministério da Saúde. O imunizante é aplicado em um esquema de 2 doses, com um intervalo de 3 meses entre elas. É indicado tanto para quem já teve dengue, quanto para quem nunca foi infectado. De acordo com a Secretaria de Saúde de Catanduva, desde o início da vacinação, há cerca de um ano, apenas 16,28% do público-alvo tomou uma dose do imunizante em Catanduva. E o pior, apenas 6,21% tomaram as 2 doses. Quer dizer, não completou o ciclo da vacinação. Pais ou responsáveis devem levar crianças e adolescentes dentro da faixa etária indicada a uma unidade de saúde. As exceções são as unidades do Vertone, do Bom Pastor e do Glória, que estão em manutenção. Além disso, agentes e supervisores da equipe municipal de combate ao Aedes aegypti e coordenadores dos agentes comunitários de saúde definiram novas ações e traçaram novas estratégias para as áreas com maior número de casos. Tomando como base o ano de 2024, os bairros com mais registros positivos foram Bom Pastor, Cidade Jardim, Centro e Parque Flamingo. Então, é hora de cuidar dos quintais, dos ralos, dar uma olhada aí nos banheiros e fazer a sua parte no combate à dengue, né, Marcelo? A gente sempre reforça isso. Exatamente. Lívia, eu vejo isso preocupante, que o dengue não começou hoje. Todos os inícios do ano, o final de ano, com o tempo chuvoso, com o mesmo dia de calor e chuva, isso pode acontecer, ter uma epidemia da dengue. Mas não queremos culpar aqui nenhum governo, nem estadual, nem federal, nem municipal, sobre a dengue. O
primeiro principal culpado aqui somos nós, população. Se você não tem os cuidados devido de colocar, não jogar copinho no lixo do vizinho, que é onde pode guardar água, a garrafa PET joga também de qualquer jeito, isso vai o quê? Vai parar a água e isso vai criar um morador aí da dengue. Isso sabemos que temos que ter responsabilidade, porque a dengue mata, né, Lívia? Mata. Sabe disso. Então, se você ama a sua família, ama você mesmo, você tem que começar por você mesmo. Corrigir na tua casa, falar com seu vizinho. E que me chama muita atenção, Lívia, a quantidade de doses aqui, quando você traz esse número, de não ter tomado vacina. Sabemos que as escolas estão de férias, tudo bem, mas o governo também municipal ele precisa se mexer para fazer campanhas dando aí uma maior ênfase sobre a importância da vacina. Dizer a idade, abrir posto até de sábado, mas está de férias. Mas se os pais estão trabalhando, vamos trabalhar junto, em conjunto, vamos fazer, vamos dividir a cidade em 4 situações aqui, vamos ter um plantão, dia D da dengue, vamos estar fazendo a vacinação para esse público aqui que tem vacina disponível. Nós temos que fazer isso. A prefeitura tem a responsabilidade, nós também, a população temos a nossa também. Vamos junto combater para nós não chegar aqui de abrir aí hospital de emergência para tomar soro, porque precisa, quando a dengue aí afeta a vida do cidadão, precisa de passar por um momento delicado, às vezes vai para UTI e tudo. Nós não queremos isso na nossa cidade, nós não queremos isso. Então vamos trabalhar com essa parceria junto, vamos divulgar, vamos conversar com os trabalhadores e dizer a importância de tomar essa vacina, porque a vacina é uma forma sim de prevenção, mas a prevenção melhor é nós, dentro da nossa casa, nossos vizinhos, não deixar água parada. Porque senão vai acontecer aí que a dengue possa atingir a sua família. Isso que é importante. E até afetar a questão econômica da cidade, né? Porque muitos trabalhadores acabam se afastando das suas atividades porque você não tem condição de trabalhar. Exatamente. E quando a dengue ela pega, realmente tem casos aí que vai até para UTI, como eu já disse, vai para a enfermaria, os hospitais ficam lotados, o SUS entra em colapso por causa disso, porque não tem vaga para todo mundo, aí tem que abrir hospital de campanha de dengue. Nós não queremos isso para a nossa cidade. Então nós precisamos se prevenir, fazer uma campanha aí de conscientização da população, porque se tem alguém que é culpado aqui é a população. Não queremos aqui culpar aqui os órgãos públicos, porque a dengue não depende dos órgãos públicos, depende de nós mesmos, cidadãos. É isso então, vamos cada um fazer a nossa parte. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas a gente já volta. Fica aí, é rapidinho. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa A Voz do Trabalhador já está de volta e agora nós vamos falar sobre aposentadoria. Porque desde que a reforma da Previdência foi aprovada em 2019, parte das regras para se aposentar mudam todo ano para um determinado grupo de contribuintes. E em 2025 não vai ser diferente. Na regra geral, é exigido que as mulheres se aposentem com idade mínima de 62 anos e pelo menos 15 anos de contribuição. Os homens devem ter idade mínima de 65 anos com 20 anos de contribuição. As mudanças fazem parte da regra de transição da reforma,
Quem já contribuía com o INSS antes da aprovação do projeto, em novembro de 2019, enfrenta alterações anuais nas regras para aposentadoria até 2031. Em 2025, essas são as principais mudanças. A idade mínima para solicitar a aposentadoria sobe 6 meses em relação ao regime anterior. Então, as mulheres precisam ter, no mínimo, 59 anos. E para os homens, a idade mínima passa a ser de 64 anos. O tempo mínimo de contribuição é de 30 anos para as mulheres e 35 para os homens. E também há mudanças na regra de pontos, que soma o tempo de contribuição com a idade do trabalhador. A pontuação mínima exigida será de 92 para mulheres e de 102 pontos para os homens. Marcelo, essas reformas, seja trabalhista, da Previdência, elas parecem que têm como um único objetivo prejudicar o trabalhador. A gente percebe que a cada ano fica mais difícil se aposentar. Lívia, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E aqui eu quero chamar a atenção de todos, porque essa reforma, eu entendo, principalmente a trabalhista e também a da Previdência, ela trabalha num estudo, segundo feito pelo IBGE, a expectativa de vida. E hoje, a expectativa de vida do censo é de 76 anos e 4 meses. O último divulgado no dia 29/11/2024. Aqui eu quero fazer uma pergunta, Lívia. Qual o trabalhador que consegue trabalhar até 60 anos? Nem vou falar 65, 60 anos, dependendo da sua profissão. Então essas duas maldades que foram criadas, que foi a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, veio sempre prejudicar a vida dos trabalhadores. E no meu entendimento, que ambos foram aprovados em 2017 e a da Previdência em 2019, ela vem retirar os direitos dos trabalhadores e deixando os trabalhadores em situação vulnerável ao que é a fome, a miséria. Porque se hoje as empresas não vão contratar, não vou falar generalizando, mas as empresas não vão contratar um trabalhador, uma trabalhadora com 55 anos de vida. Exatamente. Além das condições físicas, né, que você já fica mais... Você vai perdendo a habilidade com o passar dos anos. O mercado também tem esse preconceito com pessoas que têm uma certa idade. Infelizmente, hoje, acima de 45 anos, por exemplo, você já é considerado velho. Exatamente. E aí o que acontece? Você vai ficar desempregado com 45 anos? Se você ainda falta um tempinho ainda, se for homem, 20 anos nós estamos falando. Você falando 45 para 65, são 20 anos. E 20 anos você vai fazer o quê? Se o mercado de trabalho fecha a porta para você. Porque para o empresário, ele vai entender que depois dos 45 ou 50 ou 55, você não tem a mesma força braçal que tem um jovem ou uma pessoa de 30 anos. E isso acaba, alguns setores, não contratando essas pessoas. Vamos falar do frigorífico, de ficar em pé o tempo inteiro e fazendo aqueles movimentos repetitivos. Não vai contratar uma pessoa dessa, você entendeu? E aí, essa pessoa vai viver de quê? Nada conta com a expectativa de vida, tá? Quando eu mencionei aqui que a expectativa de vida é 76 anos e 4 meses, poderia ser 90. Quanto mais a gente viver, melhor para nós. Lógico. Isso deixa bem claro. Mas a forma que fizeram, com maldade sobre a aposentadoria dos trabalhadores e das trabalhadoras, que afetou gravemente a vida de cada um de nós. Porque eu não vejo que nenhuma lei falando sobre deputados, senadores ou servidores públicos. Também não tenho nada contra servidores públicos, tá? Mas os servidores públicos ou aqueles cargos de confiança que as pessoas se aposentam e continuam trabalhando. E não é um salário que a gente está falando aqui de 3, 4, 5 mil reais, não. É 22, 30 mil reais. É essa preocupação que não fizeram nenhuma lei para isso. Mas a lei principal fizeram para punir todos os trabalhadores e trabalhadoras que trabalham braçalmente, que corta cana, que vai para a lavoura colher limão, laranja. Será que tem esse perfil de chegar aos 65 anos trabalhando? Eu acho que nós precisamos de uma reforma trabalhista, uma reforma trabalhista e também uma da Previdência, mas sim olhando para a vida dos trabalhadores. Porque alguém que trabalha num computador, atrás de uma mesa,
e é servidor de carreira ou um político, ele pode ficar até 70, 80 anos, como nós temos aí no nosso Congresso, pessoas com 70, 80 anos lá. Eu não sei o que fazendo, mas está lá ganhando muito bem para isso. Só que nós trabalhadores, nós não temos essa oportunidade. Nós chegamos a um limite da nossa vida que a sociedade nos pune. As empresas não nos aceitam mais. Exatamente. Então nós precisamos rever isso. Aí alguém pode dizer, a Previdência vai quebrar. Porque os fundos partidários têm aí bilhões e bilhões. As emendas parlamentares, que é bilhões e bilhões aí, são liberadas, que está noticiando aí nos jornais. Vamos diminuir isso. E vamos colocar na Previdência. Mas sempre a culpa é da Previdência, né? Já reparou que sempre o problema é a Previdência. Melhor, a Previdência que é o pobre. Porque o rico ele não tem a Previdência igual a nossa, que é INSS. Tem a Previdência privada. A nossa não, é a Previdência pública. Que nós pagamos os nossos encargos, pagamos no INSS, na hora de aposentar não temos essa autonomia de fazer. Alguns ainda têm que estar na justiça para se aposentar. É lamentável. Nós já começamos em 2025 falando um assunto desse. Exatamente. Que poderia estar falando aqui, não, trabalhador, você pode fazer isso, mas não, nós estamos falando a realidade que nós estamos vivenciando hoje no nosso Brasil. E a questão, você falou do cortador de cana, da pessoa que trabalha na lavoura, mas tem, por exemplo, o carteiro, que trabalha aí no sol a sol, os agentes comunitários de saúde, os agentes que trabalham na questão da dengue, todo esse pessoal que trabalha, né, cobrador, motorista de ônibus, todo mundo que trabalha aí com sol, chuva, calor, chega um determinado ponto da vida que a pessoa já não consegue mais, pelo desgaste que ela sofreu durante a vida toda. Exatamente. Vamos falar uma função aqui importantíssima. Aquele catador, coletor de lixo. Coletor de lixo. Que fica correndo atrás daquele caminhão, faz chuva, faz sol. Será que a pessoa aguenta chegar aos 50 anos fazendo isso? Não, e aí? Como eles vão viver? Então nós precisamos repensar com isso. E é importante que os trabalhadores eles estejam atentos a essas regras, ao quanto tempo ele já contribuiu. E no aplicativo Meu INSS é possível fazer simulações. Esse aplicativo ele está disponível nas lojas dos celulares e é de graça. É sempre importante ter aí, fazer essas simulações. Em caso de dúvida, procurar o INSS ou procurar um advogado para que você tenha aí o norte da sua aposentadoria, porque cada caso é um caso. Vamos para o nosso quadro de perguntas e respostas. Você manda a sua pergunta, tem a sua dúvida, manda para a gente responde aqui no programa. Marcelo, o que fazer em caso de salário atrasado? Salário atrasado é uma situação muito delicada e complicada que não deveria atrasar. Não pode atrasar salário de funcionário. Funcionário ele precisa receber, porque até então ele está trabalhando para pagar as contas, para comer, ele não está trabalhando ali por divertimento. Então, se você está vivendo uma situação dessa, você precisa tomar algumas decisões. Primeiro, a orientação é procurar o sindicato. Procure o sindicato para te orientar. Porque nós temos aí uma situação, se isso foi uma vez só, precisamos entender o porquê atrasou. Se isso é constantemente acontecendo, aí você precisa tomar uma posição. Você pode entrar com rescisão indireta, uma quebra de contrato, porque a empresa não está honrando o compromisso que foi assinado ali na sua entrada no seu contrato de trabalho. Então, essa é a principal informação. Outra pergunta que chegou, meu chefe diminuiu o meu serviço e eu passei a ganhar menos. Ele está me forçando a pedir demissão. O que fazer? Primeiro, ele poderia diminuir o salário? Não, isso não pode. Não se pode diminuir salário. É contra a lei. Salário não pode ser diminuído. Deixar bem claro sobre isso. E outra coisa, se isso está acontecendo, se o chefe está fazendo isso, é assédio. E assédio é crime. Então você não pode aceitar isso. Você tem que procurar o sindicato. Você tem que dizer o que está acontecendo para o sindicato tomar as providências cabíveis. Porque não pode diminuir e não pode ter pressão sobre a vida do trabalhador. Quanto tempo demora um processo trabalhista? O processo trabalhista depende, nós não podemos aqui cravar tempo. Pode durar de 1 a 4 anos para um processo ser concluído, mas pode variar de acordo com o caso. O tempo de duração do processo depende de vários fatores, como
a complexidade do caso, o valor envolvido, se o processo for levado ao Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST, que é a terceira e última instância, se o trabalhador e o empregador chegarem com um acordo amigável, isso sai mais fácil, senão isso vai rolando. Então, o principal, o processo trabalhista tem duas fases principais aqui que a gente precisa trazer para os trabalhadores. Tem a fase de julgamento, que pode demorar aí cerca de 2 a 4 meses, 2 anos e 4 meses, e também a fase de execução, é quando o pagamento é feito. Então, tem duas situações. Quando você entra com a ação, ganha, e ambas as partes, se você trabalhador entrou, ganhou, e a empresa não recorre, tudo bem, é fácil. Mas se a empresa recorre, aí sai da primeira instância, vamos falar Catanduva, e vai para Campinas. Se algum lá ganhou, vai recorrer e vai para o TST, que aí vai demorar alguns anos aí. Tem casos nossos lá que tem 12 anos que está na justiça. Então, quando chega lá, a coisa é demorada. Então, depende muito de cada situação. Gerente tem direito de receber hora extra? Em geral, não. Mas tem direito, sim, de receber hora extra, dependendo aí da situação. Por que em via de regra? Porque geralmente, quando a pessoa é gerente, ele já recebe uma gratificação pela sua função. Mas em alguns casos, o gerente pode receber. Quando a realidade do seu cargo não corresponde à definição ali do seu cargo com a gestão. Isso quer dizer que ele consegue dizer que o cargo de gerente, por meio de uma ação judicial, dizendo, além de fazer isso, eu fazia além daquilo. Então, comprovadamente, você aí entra com a ação, sempre o juiz vai dar a causa ganha, porque saiu do seu, mesmo você recebendo essa gratificação, mas saiu do braço de gestão de gerência e foi para outro patamar. Empregador é obrigado a dar intervalo para almoço para os seus empregados? Sim, é obrigado sim. O artigo 7.1 da CLT diz em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de intervalo para repouso ou alimentação, no qual será no mínimo de 1 hora e salvo acordo escrito no contrato coletivo, em contrário, não pode exceder de 2 horas. Então, como a reforma trabalhista veio que você pode tirar 30 minutos, então você pode ter um acordo coletivo de trabalho que, acordado com a empresa e os trabalhadores, possa diminuir essa tua jornada, dependendo aí, mas você vai sair mais cedo, ter outras compensações sobre isso. Marcelo, explica para quem mandou essa dúvida o que é desvio de função. O desvio de função é quando essa situação ocorre que quando você é registrado, você registra numa função. Vamos falar, eu sou mecânico. E no decorrer das suas atividades do dia, você não é que deixa de ser mecânico, você é mecânico e vai lá, vou trabalhar com solda. Então, a sua função é mecânico, não é soldador. Então, isso é caracterizado um desvio de função. Então, a CLT vem dizer no artigo 468 que tem uma inflação sobre isso. Se você é contratado para fazer o serviço de mecânico, você é mecânico, você não pode ser eletricista. Então, esse desvio de função quando você é contratado em uma coisa e é feito em outra. Só que eu vou chamar a atenção também que, geralmente, principalmente os ajudantes gerais, hoje é colocado como auxiliar, então ele não coloca uma determinação função. Então, você pode fazer várias coisas, porque as pessoas, eu sou auxiliar disso, mas acaba me colocando para mim fazer uma limpeza daquilo, fazer aquilo. Então, por isso que o nome chama genérico auxiliar, não se fala de quê, mas para ter essas várias situações. Até compreendemos porque, se nós falamos tudo são desvio de função, Lívia, vamos colocar, você é mecânico, na sua bancada sujou. Você fala, não vou limpar aqui porque não é meu serviço. Mas como é que você vai contratar somente uma pessoa para limpar a bancada? Então, tem que tomar muito cuidado de saber o que é desvio de função, alguma função específica, que no caso de mecânico, para soldador, que você não pode estar fazendo as duas ao mesmo tempo. Até pode, mas desde quanto você ganha por isso. Porque aí, no caso, se ele for demitido, ele pode entrar com um processo. Exatamente. Bom, vamos falar de negociação agora, Marcelo. Com relação a 2024, alguma das negociações ficou para trás?
Olívia, ficou algumas situações assim que ficou para trás, algumas convenções coletivas de trabalho, inclusive o setor de água, que foi um dos setores aí que não teve muito movimento, não tivemos reuniões, mas nós estamos voltando às nossas atividades agora na quarta-feira, dia 22, e nós vamos estar fazendo uma análise sobre nossos acordos coletivos e convenções coletivas de trabalho para a gente verificar o que foi que ficou atrasado, mas querendo lembrar que a todos os trabalhadores e trabalhadoras, inclusive da data base 1º de setembro, que caso você não tenha recebido nenhum aumento salarial nesse período, você tem garantido aí que você precisa receber retroativo a 1º de setembro. Inclusive, você vai ter diferença aí no 13º, porque você já recebeu com um salário aí defasado aí que precisa calcular sobre isso. Então, o importante é que os trabalhadores que se sintam aí lesados, ou se sintam aí que não foram feito o aumento, até o aumento correto, porque às vezes pode ter um aumento de 3%, 4%, e não foi isso que a categoria foi aprovado. Então precisa entender aí qual foi o seu aumento. Se você sentir aí prejudicado ou não entendeu, procure o sindicato, que nós a partir de quarta-feira nós vamos estar aí à disposição para esclarecer, buscar, tirar dúvida. Porque se o trabalhador não dizer ao sindicato que recebeu X ou Y, nós não vamos ficar sabendo. Depende do trabalhador. Só por uma informação aqui, livro importante também sobre isso, estava indo no Proença fazer, não estou fazendo propaganda, tá? Fazendo compra ali e entrou um trabalhador ali e disse, ó, minha esposa trabalha na padaria X, que eu também não vou falar o nome agora da padaria, não teve o aumento. Aí eu falei assim, espera aí, vamos saber o porquê. Aí eu peguei o telefone, liguei no escritório, aí realmente não tinha feito, e aí pagou o retroativo, inclusive o 13º, entendeu? Então, mesmo de férias, a gente está trabalhando aqui, os diretores estão trabalhando para resolver essa questão. Então, se você está nessa situação que não sabe se recebeu corretamente ou não, nos procure, que nós vamos te informar passo a passo o que você tem direito e o que você não tem. E ainda falando sobre as negociações, durante as férias do sindicato, eu recebi muitas mensagens pelas redes sociais sobre a negociação com a sorveteria Bela Madre. Os funcionários informaram que o reajuste não foi repassado, que a empresa não dá um posicionamento para os trabalhadores e aí eles querem saber o que vai ser feito, o que pode ser feito. Para nós, Livre, isso é novidade, por isso que é importante o trabalhador nos procurar. Os trabalhadores têm o nosso WhatsApp do sindicato, o trabalhador tem a liberdade de ir até o sindicato, tomar um café, conversar com a gente, expor. A gente não vai colocar seu nome em rede social, a gente não vai aqui, todos os nossos programas aqui, nós não citamos nome de trabalhadores, o que podemos aqui citar é empresa, mas não trabalhadores nome, porque nós temos respeito e carinho para preservar o seu emprego, então nós não vamos fazer isso. Então você precisa nos informar e falar, ó, eu trabalho na empresa tal, eu não recebi nada e a data base que eu mesmo não esqueci, não sei. Por isso que é importante você ser associado ao sindicato, porque nós temos seu contato. Nós passamos todas as categorias, nós iremos entregar boletim dizendo se você é contribuinte, se você é sócio, vamos ler, fechamos o nosso acordo coletivo, a partir de hoje é X. Então, por isso que é importante você associar ao sindicato, para nós identificar a empresa que você trabalha e informar que houve aumento e passar as informações corretas. Mas mesmo assim, se foi passada a informação correta e não foi repassado o salário, você precisa notificar a gente, ligando, indo lá tomar um cafezinho com a gente, que nós vamos explicar, nós vamos ter a empresa, nós vamos falar com o escritório de contabilidade para que faça a correção do seu salário com o máximo urgência possível, porque vocês já estão atrasados desde a data base é setembro, 1º de setembro atrasado para resolver. Então nós estamos à disposição de cada um de vocês. Então agora voltando, vocês já tomam uma providência com relação a essa empresa. É isso? É isso. Então tá bom. Bom, a gente põe um ponto final na nossa primeira edição do ano. Foi muito bom contar com a sua companhia, com a sua audiência e agradeço desde já, deixo o convite para o próximo programa, na semana que vem. Quero agradecer a todos aí, estamos iniciando 2025, que seja um ano
que será de muito desafio, mas será muito sucesso e vitória, porque juntos seremos fortes. Que Deus abençoe, até a próxima. Boa noite.